A gente tava conversando aqui agora, fazendo inclusive uma apostinha para saber qual que é o barulho que vai começar a hora que eu começar a gravar aqui com vocês, né? Vocês conseguem reparar, mas geralmente tem parecido barulho de passarinho no fundo do vídeo. Toda vez que eu vou lá fazer aquela limpeza dentro da edição, né? O que eu limpo? Eu limpo espirro, arroto, coisas assim que não dá pra deixar no vídeo porque fica meio esquisito mesmo. Toda vez que eu vou fazer isso daí, vamos chamar de edição. É uma edição, mas é o mínimo possível. Sempre aparece um passarinho, uma coisinha ali. Ultimamente tem aparecido fogos, né? O pessoal tá exagerando. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo agora, no momento em que ele está sendo lançado, tem grande chance de eu estar muito longe. Eu vou estar bem longe produzindo conteúdo aqui para vocês. Vou continuar fazendo vídeos, né? Produzindo e desse formato, né? Mas só que talvez você vai sentir uma diferença porque eu vou estar com outro cenário. Eu vou tentar produzir ao ar livre, aproveitar que eu vou fazer uma viagem e tal. Vou aproveitar fazer esses vídeos assim ao ar livre. Pra dar uma variada também. Tô precisando dar uma variada. Fazer uma coisa diferente e tal. Inclusive eu tô tomando... pra vocês terem uma ideia. Não sei se vocês praticam, né? E tentam fazer mates diferentes, né? Desculpa aí que eu engasguei. Mas eu tô tomando um matezinho que é uma folha verde que veio lá da Bitumirim, né? Que é uma pura folhíssima. É assim que eu gosto de falar, né? Ela é 98%, quase 100% de folhas, né? Mas só que eu tava a fim de fazer um gostinho, dar um gostinho e tal. Então eu peguei e fiz um blendzinho aqui. Mais ou menos uns 70% de pura folha com uns outros 30% aqui para completar de uma erva que eu acho interessante para fazer esses blends aí. Eu vou deixar a indicação, não vou estar ganhando nada com isso, mas vale a indicação especificamente para você. Quero pegar uma pura folha e fazer, vou dar um saborzinho nela, diferente. É uma marca que se chama Castelhana e ela tem uma erva que tem algumas essências de gengibre, umas coisas assim, é bem aromático. Então, para quando eu quero dar uma variada aqui, eu pego e faço esse blendzinho, só para dar uma variada mesmo, né? Para dar um saborzinho diferente. E é engraçado que o gengibre, ele amortece a língua, né? Parece que você tá falando e você tá bêbado, né? É meio esquisito, fica meio amortecido. Mas é isso, é muito bom, eu gosto, né? Bom, turma, falando pra vocês um negócio. Ultimamente tá rolando um negócio na minha cabeça, tá borbulhando essa ideia e realmente eu vou conversar com vocês porque eu quero saber se realmente a gente pode chegar a algum lugar e se isso pode ser algo que eu possa estar trazendo para vocês e possa estar contribuindo com vocês aí, que é esse lance da comunicação e improviso, né? É um tema que depois que eu fui provocado dentro de uma das nossas rodas de mate ali, por uma nobre colega minha aqui, inclusive, né, ela jogou essa ideia e falou assim, cara, você deveria botar os olhos nesse lance aí, né, de tentar desenvolver mais a sua comunicação via improviso e com isso você tentar fazer um formatinho enlatado para que você possa a partir daí ensinar as pessoas a como é que se desenrola no improviso e tal. Vou falar para vocês, primeiro que eu nunca tinha parado para pensar nisso não, mas aí depois que ela me falou, eu já tô aí já há mais de uma semana remoendo isso na minha cabeça, tentando achar uma forma, né, criar uma forma, um jeito de como é que eu faço, né, pra, sei lá, se não for eu que fale sobre isso para vocês, mas que pelo menos eu traga um especialista, né. Eu sei que o fato da gravação, né, de gravar, ligar a câmera e gravar, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né. Parte desse princípio é por conta daquela noção um tanto quanto exagerada que a gente tem de nós mesmos, né, que a gente acredita que
Pô, se a gente fizer isso, basicamente a gente corre o risco de morrer. Por isso que parte das pessoas congelam na hora de ligar a câmera e gravar. Bom, eu já com mais de 150 vídeos aqui, já tá meio claro que eu não tremo mais nessa hora de falar, não, né? Na verdade, para mim, veio antes o problema, né? Que até eu vou comentar no vídeo de hoje aqui, eu fiz algumas anotações aqui, a gente vai acompanhar esse daqui, certo? Mas essa provocação só foi possível por conta do quê? Por conta do Mativerso. O Mativerso é aquela comunidade onde se reúne um bando de loucos que está tentando tornar essa planta maravilhosa, popular no país, no mundo, no universo, na galáxia, né? Aonde você quiser. Você pode me chamar de exagerado, mas eu não sou mentiroso, né? Isso é até um assunto que a gente pode falar outra vez aqui. Eu vou até anotar, inclusive, na hora de editar. Mas é isso. Então, ali nessa comunidade online, né, que se chama Mativerso, você tem contato com toda essa turma que está formando, né, e discutindo quais são os rumos, os caminhos, para onde a gente tem que mirar nossas ações para que a planta se torne popular, né? E com isso a gente possa expressar a nossa paixão, a nossa alegria, né, em falar erva mate, consumir, tentar testa blends, fazer um monte de coisa, testa refrigerante, testa bolo, testa um monte de coisa. Testa, inclusive, cosmético, né, porque a erva também está em cosmético, está na parte medicinal e por aí vai. Então só foi possível por conta dessa comunidade. Então se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa comunidade, né, qual é a proposta, né, da comunidade, que eu recomendo, né, e ali você vai ter contato, assim como eu, com um monte de gente, né, que está nesse sentido. Você clica aí no link aí que eu vou estar deixando disponível para que você entre aí, né? Mas em caso de dúvida, qualquer coisa você escreve aí, mativerso.com.br com 2 T's, né, inclusive, e aí você vai conseguir achar, você vai encontrar, certo? Dá seus pulos aí também. Talvez o cerne, o ponto deste vídeo aqui é uma breve conversa, um início de uma conversa sobre o tema que eu já falei um pouco anteriormente aqui, que é como falar de improviso, ou seja, como conseguir improvisar a sua comunicação, né? Que é um tema que eu acho interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim é mais um desafio e realmente eu gosto de desafios e principalmente desafios que não me tiram do meu caminho, né? Do meu objetivo, que eu quero, onde eu quero chegar, onde eu quero alcançar, né? Na verdade, coopera, né? Agrega de fato, né, ao que eu quero alcançar. Muito engraçado isso, né? Porque eu tinha aquele... Eu ainda tenho, né? Só que deu uma transformada, o meu hábito de fazer as páginas matinais, né? Morning pages ali, que é aquele processo de sair escrevendo. E aí eu percebi que essas páginas matinais, elas poderiam ser utilizadas para criar conteúdo. Eu já vinha fazendo isso, né? Eu escrevia as páginas e aí, a partir daquelas páginas ali eu tentava dar uma triturada, uma degustada melhor ali, né? Colocar um pouquinho de capricho, né? Organizar aquilo ali, o pensamento, né? Que eu estava fazendo. Antes eu estava fazendo isso e aí a partir daí eu criava o vídeo. Hoje, agora, eu tô começando a meio que substituir o hábito de escrever com o hábito de ligar e sair gravando de improviso. Então, para você que tá me assistindo aí, basicamente você tá vendo aquilo que tá acontecendo na minha cabeça e borbulhando aqui, meio que eu deveria estar fazendo essa drenagem mental ali, sobre escrita mesmo, né, ali escrevendo, mas na verdade eu tô aqui descarregando em você aí, essa drenagem mental que está passando na minha cabeça, né? E parte do processo é isso daí, né? Desenvolver algo que ilustre ou que te ajude no sentido da comunicação e improviso, para que você consiga fazer isso aqui que eu faço, entendeu? Eu acho que é uma coisa legal. Eu penso que é uma coisa, pode ser uma coisa legal, entendeu? Para sua vida, simplesmente conseguir ligar a câmera e sair falando e tentar segurar a audiência.
ficasse imaginando o que a outra pessoa do outro lado aí tá pensando. Eu faço muito esse exercício na minha cabeça. Eu não sei se... Eu acho que, na verdade, os grandes comunicadores, eles fazem exatamente isso, né? Só que deve existir um nome técnico para isso, um nome científico para isso, e eu estou tentando traduzir do meu jeito aqui, né? Não achei um nome. E é isso, essa bagunça gostosa aí que a gente gosta de fazer. Mas uma coisa que eu aprendi com todo tudo que está acontecendo, né, com relação à comunicação, improviso, né, uma coisa que me possibilita, né, uma coisa que talvez eu me apoie em cima, né, disso aí, para que eu consiga me comunicar dessa forma, em forma de improviso. Eu aprendi que na verdade não é que eu aprendi, eu entendi, eu consegui traduzir na minha cabeça o meu jeito certo de se comunicar. E eu entendi que o meu jeito certo de se comunicar, ele se apoia em 3 pontos muito interessantes aqui, né, que eu vou trazer para você. O primeiro ponto é realmente eu foco na personalidade, na autenticidade na hora de que eu vou tratar o conteúdo, ou seja, isso aqui eu estou espremendo a minha... como é que eu posso falar? Expressando a minha personalidade, a minha autenticidade, ou seja, eu boto quem eu sou realmente de fato aqui para vocês, né? Não tento criar uma persona, nada disso. Se você me encontrar na rua e for trocar uma ideia, ou for, sei lá, conversar sobre qualquer coisa, você não vai sentir diferença nenhuma de que o que tá no vídeo e o que tá ali pessoalmente com você. Você não vai sentir. Eu não mudo. Então é uma coisa que eu percebi que é o que faz eu conseguir falar aqui com vocês de improviso. Porque eu não tô fingindo nada. Eu não tô criando sei lá, uma persona que se comunica dessa forma. Não, isso aqui sou eu mesmo. Você vai conversar comigo na rua, você vai concluir que é a mesma porcaria que você está assistindo até agora aí. É isso. Então esse é o primeiro ponto, né? A autenticidade e personalidade eu tento manter. Sendo assim, isso me leva a um segundo ponto, que é a minha paixão, né? A paixão, e talvez aqui a gente pode puxar um negocinho a mais aqui, um apêndice, mas o fato de eu ter essa paixão pelo assunto erva mate, então às vezes até eu tenho que segurar as coisas que eu falo, porque eu começo a falar sobre a erva mate, sobre o que está acontecendo, onde vai, o que está sendo feito. Rapaz, eu consigo falar horas e horas e horas sobre isso aí, baseado, inclusive, né, porque eu tive a sorte de ter contato com pessoas que sabem infinitamente mais do que eu sobre esse assunto, e o fato de eu ter contato com elas, eu vou lá e bebo direto da fonte, né, essa fonte do conhecimento de pessoas que estão realmente, de fato, ali trabalhando a sua especialidade em torno da erva mate, exercendo trabalhos em torno disso daí. E aí como eu consigo ter o acesso, eu consigo ter muito assunto sobre isso daí, certo? Então, eu meio que apoio base da minha comunicação, né? Então eu falei para você que eu tento manter a minha personalidade, a minha autenticidade ali, e a segunda coisa é meio que o assunto orbita em volta dessa minha paixão pelo assunto erva mate. Se fosse carro, se fosse, sei lá, casa, joia, você vai ter que encontrar aí qual é a sua paixão, e você meio que a partir da sua paixão, aquilo que você gosta de conversar sobre, é videogame, sei lá, é game, que mais? Que outra paixão? Não sei. Falar sobre surf, sei lá, aquilo que realmente te dá vontade de conversar, a partir disso aí, você usa aquilo ali como um apoio para que você possa desenvolver outros assuntos, né? A partir daquilo dali, certo? Isso só foi possível, inclusive, agora. Por quê? Por que eu tenho... talvez você assistindo aí, você deve pensar assim, cara, esse cara manja muito. Não, na verdade, eu sou um replicador. Aqui eu entendo que o meu papel é replicar e tentar trazer de uma forma mais digerida o assunto aqui, né? Mais simplificada para vocês.
que no caso aqui o assunto que sempre eu estou falando, que é sobre erva mate, mas isso só foi possível porque, como eu já disse, eu conheço pessoas que sabem muito mais do que eu. Inclusive agora, se você tiver aí né, de boa, tranquilão, talvez já deve estar encerrando nesse momento aqui as inscrições, né? As inscrições para o Congresso Online da Erva Mate, né, que acontece do dia 22 a 26 de setembro. Então você vai lá correndo fazer a sua inscrição para que a partir dali você tenha o mesmo contato que eu tive lá no começo da minha jornada em 2023, quando eu conheci esse bando de pessoas aí, esse time incrível de gente fazendo umas coisas muito legais. Eu vou... Com certeza vou estar trazendo essas pessoas aqui para mostrar para vocês aí os trabalhos dessas pessoas. Ainda não falta tempo na minha agenda, né, para que eu possa ir atrás dessa turma, mas com certeza vou estar indo atrás deles para mostrar realmente, olha aqui o conhecimento dessas pessoas aí que são a grande parte pessoas maravilhosas. Então, se para você ter esse acesso aí, ó, da mesma forma que eu tive, você tem uma oportunidade de estar acompanhando o congresso online da Erva Mate, né? Então, se você tiver interesse aí, faça sua inscrição em www.conamate.com e garanta sua vaga para que você adquira esse conhecimento, né? Então, lá você vai ter 20 palestras em 5 dias e aí lá é uma enxurrada de informação muito legal, certo? Então, eu espero que você vá lá e acompanhe isso daí também. E isso nos leva à terceira coisa que eu apoio na hora de fazer essa comunicação por improviso, né? A terceira coisa, né? Então já falamos aqui que eu tento manter a personalidade, a autenticidade, essa forma de falar aí, que às vezes parece meio biruto, meio louco, mas é o jeito mesmo. É isso aí. Eu só tento tornar um pouquinho melhor, né? Que isso nos leva, inclusive, ao terceiro passo aqui. Conectando com a minha paixão, vem a preparação. Ou seja, qual que é a minha preparação mínima? É colher essas informações de alguma forma, né? Eu vou lá e busco informações, colho informações, vejo como é que as pessoas, os especialistas estão falando sobre o assunto, e aí, a partir disso daí, eu começo a tentar traduzir o assunto aqui para vocês, de uma forma que seja mais simplificada, né? Porque muito da parte ali de como esses especialistas falam é realmente bem... um tanto quanto científico, né? Mas é um negócio da turma, né? Então cada um se expressa de uma forma. Eu me expresso assim. Então, o meu terceiro ponto é a preparação. É realmente eu buscar o máximo de informações que eu consigo sobre o meu assunto central, aquela minha paixão. Então, pô, toda hora que você perceber nos meus vídeos aí, eu abro uma aresta diferente para um assunto dentro do assunto, né? Então, quando eu falo de erva mate, pô, eu poderia estar falando sobre óleo da erva mate aqui, que o óleo extraído da erva mate, ele é utilizado para fazer a fixação de aromas, perfumes, né? Isso no campo dos cosméticos. Provavelmente você não sabia disso aí, tem grande chance de você não ter esse conhecimento. Mas você vê que o fato de eu estar buscando informação, mastigando lá, eu vou lá e pego a informação, eu venho aqui, jogo para vocês e vou, como que eu posso falar assim, eu vou ao ponto de ilustrar, eu vou recheando o conteúdo de coisas assim meio dispersas, mas que no final meio que faz um certo sentido, né? Então, se você prestou atenção nesse vídeo aqui, são as 3 coisas que eu faço, né? Personalidade, paixão e basicamente preparação. É isso. Preparação mínima possível. E do meu jeito, né? Cada um tem que entender a sua forma de aprender, a sua forma de se preparar, né? Outro ponto da preparação eu me preparo quando eu leio livros, eu me preparo quando eu escrevo, né? Eu me preparo, inclusive, quando eu converso com vocês aqui, ou quando eu converso com pessoas que são totalmente aleatórias. Eu estou me preparando o tempo todo, certo? Então, é isso. E nisso tudo, talvez o que mais seria um ponto a se destacar é que eu me apoio sempre em um assunto central, e a partir desse assunto central eu
vou desenrolando tudo o resto aqui para vocês. E é isso, é o que me possibilita o improviso, certo? Então, se você não me conhece ainda e chegou até aqui, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo, e esse aqui é o canal que é para isso. Ele é o canal que é feito de improviso por uma pessoa que improvisa, é um cara que é generalista, tá rumo ao especialista. Então, pô, provavelmente serei um especialista em improviso? Não sei. Serei um especialista em erva mate? Amém, adoraria. Sendo assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, compartilha isso daqui com quem você achar interessante, com quem está com aquela dificuldade de comunicação, né? Deixa um comentário aí, né, falando, né, qual que é os problemas que você tem, se você tem vontade de gravar, fala assim, pô, eu travo nisso aqui, eu travo naquilo ali assado, né, porque a partir dos comentários eu posso estar trazendo outros conteúdos ou até pessoas especialistas aí na área para que possa estar ajudando vocês aqui, certo? Esse é o principal motivo desse canal, é ajudar as pessoas baseada na minha experiência, naquilo que eu tenho aprendido, naquilo que eu tenho aplicado, naquilo que eu tenho errado, e para da onde eu venho, aonde eu tô, para onde eu vou, e para que de alguma forma você olhe para cá e fale assim, isso aí realmente vale a pena eu aplicar na minha vida, ou isso aí não faz sentido nenhum eu tentar aplicar na minha vida. E aí você pula para o próximo vídeo. Esse aqui é o canal, inclusive, que no próximo vídeo a gente sempre está tentando melhorar o vídeo anterior, certo? Então me acompanha aí, certo? Se inscreve, ativa as notificações, e é isso, eu acho que o recado foi dado, certo? Sendo assim, eu agradeço pela atenção, pela sua paciência, valeu, falou, e ó, peraí, hasta los mates, baby!